Bem, senhores, vamos nós. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre um dos primórdios da química, as transformações químicas ou reações químicas. A química se propõe justamente a estudar as transformações que acontecem com a matéria, as reações. Entre elas, as do dia a dia, a nossa adolescência, o nosso crescimento, o desabrochar das plantas, a fotossíntese, a respiração. Em todos os processos, sejam orgânicos ou não, nós temos, com certeza, transformações químicas ou reações químicas. E como é que funciona a estruturação dessa reação? Como é a base funcional desse conhecimento? Vamos, então, começar colocando que toda reação química tem, por característica geral, gerar novas substâncias. Então, com certeza, se não houver transformação alterando a estrutura da matéria, não será reação química. Aqui eles propõem a você mostrar uma reação na qual uma molécula de H2, formada por dois átomos de hidrogênio, está reagindo com uma molécula de cloro, formada por dois átomos de cloro. Se há reação, vai haver uma transformação, quebra de ligações, e uma reorganização desses átomos, que ele propõe, está se formando um tal de HCl. Porém, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Sendo assim, se você partiu de dois hidrogênios e dois cloros, tem que chegar a dois hidrogênios e dois cloros. Então, você não produziu uma, mas duas moléculas de HCl. Por essa razão, você aprende que é necessário, em uma transformação química, equilibrar a mesma. Por essa razão, colocamos coeficientes à frente das substâncias para determinar que o número de átomos do primeiro membro seja sempre igual ao número de átomos do segundo membro. Tanto é que dois hidrogênios geram dois hidrogênios, dois cloros geram dois cloros. Da mesma maneira que se uma molécula de SO2, aqui representada, reage com uma molécula de O2, e ele diz aqui formar um SO3, tem alguma coisa errada nessa história? Porque se eu quebrei as ligações e esse oxigênio se juntou ao SO2, cadê o outro oxigênio? Enfiou aonde? Não dá para esconder ele. Portanto, o que deve ter acontecido é que uma segunda molécula de SO2, já que na natureza eu disponho de N moléculas, reagiu com esse oxigênio, formando, sim, uma segunda molécula de SO3. Portanto, eu preciso ser fidedigno com o que eu transcrevo no papel. Então, eu tenho que determinar para você que duas moléculas de SO2 reagiram com uma molécula de O2, produzindo duas moléculas de SO3, garantindo que a forma gráfica da reação química, chamada de equação química, seja fidedigna e demonstre realmente o processo que aconteceu. Mais à frente, na estequiometria, você vai aprender que essa proporção é fundamental para determinar as quantidades de substâncias envolvidas em um processo químico. Essa, então, é a estruturação fundamental do processo. Lembre-se, quando monta-se uma reação, o que está antes da seta são os reagentes ou primeiro membro. O que está após a seta, produtos ou resultantes. E a seta indica sempre o sentido em que a reação está acontecendo. Não esquecendo nunca que as letras minúsculas caracterizam os coeficientes que equilibram a reação, pois o número de átomos do primeiro membro tem que ser sempre igual ao do segundo. Até a próxima, um abraço.